Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha. Está no ar o TJ Aparecida e hoje o TJ é um programa especial. Continuamos falando ainda do Sínodo Especial para a região panamazônica. E neste TJ nós vamos conversar com o relator do Sínodo e uma das pessoas mais importantes em todo este processo. Estamos aqui com Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, relator do Sínodo e presidente da Rede Eclesial Panamazônica. Dom Cláudio, eu agradeço a sua presença, ter aceito o nosso convite. E a primeira questão que eu faço para o senhor já é referente ao REPAN. A REPAN é uma rede que existe antes do Sínodo, da convocação do Papa, teve uma grande importância durante todo o processo pré-sinodal e durante também o Sínodo. Como fica a REPAN agora? Porque suscitou a possibilidade de uma nova rede ou de alguns novos organismos eclesiais para a região panamazônica em decorrência do Sínodo. A REPAN se fortalece ou ela pode dar até o lugar a este novo organismo? Como o senhor vê os novos caminhos da REPAN a partir de agora? Veja, a REPAN na verdade não é uma instituição a mais. Desde o início nós insistimos muito nisso. Ela não é uma instituição a mais que tem o seu programa, realiza projetos e assim por diante. Mas ele é um serviço que põe em rede o que existe. Ele não é mais um, mas ele põe em rede, procura pôr em rede aquilo que existe, ou seja, as dioceses, as paróquias, as missões, as comunidades e outras entidades que também trabalham para o bem e preservação da Amazônia, para os direitos dos indígenas. Quer dizer, é uma rede, é um serviço para construir essa rede e para cada vez de novo incentivá-la, porque a rede tem isso também que ela é uma coisa humana, então muitas vezes tem os que se retraem, depois tem que ser de novo convidados a participar mais intensamente. Então esse é um serviço que realmente foi muito importante na preparação do Sínodo. Aliás, ele existiu antes já, porque a rede começou em 2014 e o Sínodo foi anunciado em 2017. Então ele existiu antes já, mas foi também a partir desse trabalho de pôr em rede, de fazer, portanto, se encontrar, porque a rede não é uma coisa só abstrata, ela tem que ser na realidade prática, ou seja, é preciso partir para as bases, e isso nós fizemos, partir para as bases e fazer também encontros, o máximo possível de encontros, seja com os senhores bispos, seja com outros pastores, missionários, mas também, sobretudo, com a base, com o povo, com as comunidades, com os indígenas, as aldeias e comunidades dos indígenas, fazendo um trabalho para eles se encontrarem e conversarem sobre todas essas questões. Agora, terminado o Sínodo, o documento foi aprovado, agora esperamos a contribuição do Papa, porque o Papa é que vai, de fato, nos indicar de que forma continuar e o que realmente é possível de assumir como, digamos assim, como processo de trabalho daqui para frente. E a partir daí, voltamos de novo à base. Quer dizer, a rede vai ter que voltar à base de novo e com a base, com todo esse conjunto, começar a construir esses caminhos, novos caminhos que foram decididos e que foram, portanto, aprovados. É preciso recomeçar. Agora o grande trabalho, é maior ainda esse trabalho, mas nós temos digamos assim, essa vantagem de que todos já estão motivados, já sentiram que foram escutados, porque é fundamental isso de ser escutado. E aí entra também toda aquela questão de um processo sinodal, uma igreja mais sinodal, que tudo isso aí favorece. É uma das conversões que o Papa enfatizou e uma das conversões que apareceram no documento final é a conversão da sinodalidade. Conversão sinodal, olhando para esta sinodalidade. A igreja caminhar junto, já é esperado que isso seja feito desde os tempos de Jesus Cristo. Mas no meio do caminho isso se distanciou e por isso que nos últimos tempos esse caminhar junto, esse diálogo tem sido reforçado. Olha, eu destacaria, de fato, o Concílio Vaticano II e a Quinta Conferência Latino-Americana de Aparecida e depois o Papa Francisco com todos os seus pronunciamentos. Eu acho que ali nós temos
indicações muito fortes dessa busca de uma igreja mais sinodal, que escuta e caminha com o povo, porque o Concílio Vaticano II, ele na Lumen Gentium, que é o documento central, na verdade, que fala sobre a igreja, ele apresenta a igreja como o povo de Deus. E o Sínodo disse, o Concílio Vaticano II disse, não, é o povo de Deus que é o principal, é o povo de Deus. E dentro desse povo existem serviços necessários. O serviço do ministério ordenado, ou seja, dos pastores. O povo de Deus precisa de pastores. Mas não é que os pastores precisam do povo de Deus. Não é porque existem pastores que foi criado o povo de Deus. Ao contrário, por causa do povo de Deus é que foram criados os pastores, claro. E aí o Papa Francisco, ele diz, olha, por que o pastor deve fazer isso? Porque o povo também tem o senso da fé, o sentido da fé. Em latim, sensus fidei, o sensus fidelium. O povo também, o povo de Deus, também pelo seu batismo, sua Cristo, seus sacramentos, ele também tem o sentido da fé. E nós temos que, também, o pastor tem que perceber aquele faro que o povo tem também. Eu diria assim, o povo hoje também tem um faro de saber, ou de entrever, de perceber quais são os caminhos, como viver o evangelho, por exemplo, na cidade de São Paulo hoje, nesse momento histórico. O povo de Deus também tem esse faro, tem essa capacidade, através do Espírito Santo que tem. O Espírito Santo assiste o povo de Deus como um todo. Então o povo também, então os pastores têm que ouvir isso. Claro que os pastores também trazem a sua luz, a sua contribuição, mas eles têm que ouvir o povo. Por isso o Papa diz, às vezes o pastor tem que ir na frente, porque ele tem que de fato ir à frente e assumir também digamos assim, as dificuldades da estrada. E o povo que segue os seus pastores. Mas às vezes os pastores têm que estar atrás, para também, por assim dizer, ver para onde que o povo está indo. Como é que o povo está entendendo de viver o evangelho hoje. Ele deve levar isso em consideração. E às vezes ele tem que estar no meio, ou seja, estar muito junto, para juntos caminhar e juntos tomar as iniciativas e juntos, portanto, toda a dinâmica da misericórdia, da caridade, da evangelização, fazer junto com o povo. A sinodalidade, no fundo, é isto. Estamos conversando com Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, relator do Sínodo Especial para a região panamazônica e também presidente da REPA. Dom Cláudio, a gente retoma conversando sobre o Sínodo. O Sínodo teve um processo longo, foram 2 anos praticamente de preparo, até os 21 dias intensos em Roma e até chegarmos ao documento final com 120 pontos aprovados. Todos os 120 pontos foram aprovados, alguns um pouco mais divididos ali na sua aceitação, afinal era sim ou não na votação. Alguma coisa ficou faltando? O senhor acha que seria ainda possível colocar algumas situações ou ele está contento dentro da necessidade atual que nós temos na região? Olha, eu penso que o Sínodo foi de fato um grande êxito. E o documento ele é um texto corrido, só que a votação é por parágrafo. Cada parágrafo recebeu uma votação. Às vezes são parágrafos até longos, que digamos assim, em termos literários, poderia se dividir em mais parágrafos. Enfim, mas para a prática da votação, se deixar às vezes até parágrafos bastante grandes. E essa votação, ela foi, na verdade, muito mais do que necessário. Veja só, porque era necessário 2/3 dos votos, ou seja, 120 votos precisava para ser aprovado. Todos eles receberam bem mais. O item que recebeu menos votos foi 8 votos a mais do que precisava, a mais de 2/3, 8 votos a mais de 2/3. Então foi plenamente, amplamente ele foi votado e foi aprovado, sim. Então, sob esse aspecto, de fato, foi um êxito muito grande e foi além das nossas expectativas, na verdade, além das nossas expectativas. Então, houve realmente assim, um trabalho muito intenso, muito bonito. Houve momentos também de muita discussão, de muito debate sobre certos assuntos
e às vezes posições muito individuais de um outro dos padres sinodais que tinha às vezes proposições um tanto polêmicas, etc. Enfim, mas isso faz parte, e graças a Deus que é assim, porque tinha que ser assim. Mas o que a gente sentia era, na verdade, uma grande alegria, porque foi feito num espírito muito fraterno, muito aberto, muito sincero, transparente. O Papa insistia nisso. Não tenha medo de falar, diga o que você pensa, mas também pense no que os outros pensam, acolha o que os outros pensam, escute o que os outros estão dizendo. E não fica só ali defendendo o seu ponto de vista. Escute também, escute, deixa te convencer ou te enriquecer, enfim, dentro desse trabalho. Então foi um trabalho realmente muito interessante. E era todos os outros que não eram padres sinodais, que eram os peritos, os auditores, auditoras. Havia muitas mulheres que participaram muito ativamente, fortemente. O Papa até no fim elogiou muito como as mulheres tinham se destacado nessa discussão toda, porque elas tinham também palavra, embora não tinham voto, mas tinham palavra, e também os indígenas que estavam ali. Então foi de fato um trabalho assim muito rico e saímos muito felizes daí. Das mulheres a gente vai falar daqui a pouquinho no terceiro bloco. Para a gente fechar esse bloco, eu queria que o senhor falasse, o Papa pediu no seu discurso de encerramento e depois até de forma exclusiva falando com a TV Aparecida, reforçou a questão de não se olhar as pequenas coisas, as mínimas conclusões, mas para o todo, ao diagnóstico feito. Inclusive é uma fala que o senhor reiterou ainda lá no Vaticano, pós a última congregação geral no sábado à noite. Essa forma, esse diálogo e esse formato fez com que todos ali participantes olhassem para o todo e com que o sínodo começasse a ganhar cada vez mais corpo e não apenas pontualidades. Polêmicas às vezes, Com certeza. Exatamente. Então sim, porque o Papa dizia no final, há aqui um diagnóstico ecológico, um diagnóstico cultural, um diagnóstico social e um diagnóstico sinodal. Então, esses grandes diagnósticos, como é que está a população e sobretudo os indígenas ali no território? Como está o próprio território? Como é que ele está hoje? Esse território tão importante para o planeta e para isso. Em primeiro lugar, para o povo que está ali, mas também para todo o planeta. A questão dos pobres, aquela questão de diagnóstico social, como é que tudo aquilo está sendo explorado, está sendo empobrecido, as pessoas que estão ali, a natureza que está ali está sendo depredada, e as pessoas estão sendo depredadas, os povos estão sendo... Então, e a questão sinodal, como uma igreja pode atuar dentro desse campo? Então é algo muito amplo que o Papa conversou com a gente. A gente vai ouvir agora a fala do Papa Francisco e de forma exclusiva para a TV Aparecida, ainda lá no Vaticano. Adelante, que Dios los bendiga, sigan trabajando, sobre todo en los diagnósticos que hemos hecho sobre la Amazonia. Diagnóstico ecológico, el diagnóstico social, el diagnóstico cultural y el diagnóstico pastoral. Los diagnósticos son el gran mensaje de este sínodo. No tanto las conclusiones pequeñas, los diagnósticos. También las conclusiones, pero los diagnósticos son lo principal. Dom Cláudio, este sínodo teve pontos ao longo do seu processo que ganharam muita polêmica. A questão ecológica é uma delas, essa polêmica com, inclusive, o governo do brasileiro. Os outros governos em si não se manifestaram de forma tão contundente como o governo brasileiro. O senhor acha que o que os documentos preparatórios de trabalho davam realmente sentido a tantas polêmicas em relação à questão ecológica? Eu queria que o senhor reforçasse por que a igreja se preocupa e por que a igreja deve estar também presente nessa questão do meio ambiente. O Papa já deixou isso muito claro na sua encíclica, afinal estamos dentro de uma casa comum, né? Sim, uma grande polêmica aqui no Brasil foi sobre a soberania nacional. E tantos bispos já antes de ir para lá já tinham dito que para nós a soberania é intocável. E isso foi depois também, a gente vê dentro do próprio documento depois que não há nada que possa prejudicar a soberania nacional. Então isso parece
ter sido um pouco, talvez um mal-entendido, e vai se mostrar também na história de que isso não tem nada a ver, quer dizer, não é nada que atinja de alguma forma a soberania nacional. Outra questão, a questão ecológica, sim, porque ali de fato, muitos governos, como também iniciativas privadas, as grandes empresas, etc., que estão tentando explorar e o máximo possível esse território, quer dizer, tem grandes projetos de exploração, de extração, que são, no fundo, acabam sendo projetos predatórios, porque primeiro destroem a floresta, depredam tudo. Outros pontos de polêmica, daí não com outros organismos da sociedade civil, mas inclusive até mesmo dentro da própria igreja, a questão de um ministério voltado para as mulheres, o diaconato feminino. Isso acabou não aparecendo como sugestão ao Papa num documento final, mas foi colocado, por exemplo, a possibilidade que o Papa olhe com carinho para o ministério do leitorato e também o apostolato para as mulheres, né? Sim, assim, o que ficou é que se vai continuar a estudar essa questão do diaconato feminino, porque os indícios são muito pequenos e muito imprecisos do passado. Então, falar de um diaconato feminino ainda não tem suficiente base por enquanto. O que se decidiu, o que se pediu ao Papa, que ele reabrisse a comissão que estava estudando e que também aqui do Brasil tivesse, da Amazônia, da Panamazônia, houvesse pessoas dentro dessa equipe. Mas essa questão de ministérios instituídos, porque existem ministérios ordenados, que é diácono, padre, bispo, mas também ministérios instituídos, que não têm o sacramento da ordem, e que atualmente eram o acólitos e leitores, mas que só podia ser dado a homens, não mulheres. Então agora se pediu que fosse também dado às mulheres e que se acrescentasse um ministério instituído de mulheres dirigentes de comunidade. Também se acrescentasse isso, sim, a respeito das mulheres, sim, sim. As mulheres que são grandes líderes na região panamazônica. E que participaram muito, muito vivamente e fortemente. O Papa estava muito feliz. Ele as aplaudiu e disse, nós queremos escutar a vocês. Foram 35 mulheres participantes no sínodo, 185 padres sinodais e todos os outros auditores, peritos, inclusive pessoas de outras denominações religiosas. Algo que tem sido já debatido há muito tempo, inclusive no Brasil, essa questão do ecumenismo, desse trabalho, pelo menos desse diálogo interreligioso. Um outro ponto que também suscitou muita polêmica, inclusive dentro da igreja, o Papa, inclusive, sendo colocado como um herege, o senhor também sendo muito acusado em alguns pontos, a questão dos padres casados. O documento final traz esta indicação. Quando o senhor falou de um dos parágrafos mais extensos, este é um dos mais extensos, inclusive o de número 111, e coloca a sugestão ao Papa. O que de fato traz o documento final a respeito deste tema e por que este tema é importante para a região panamazônica? Falar de heresia ali é ignorância ou então má fé, porque sempre houve padres casados na Igreja Católica, sempre houve. Então, toda teria sido sempre herética. Jesus tinha homens casados, enfim, que eram apóstolos. Quer dizer, é realmente algo que a gente diz como é possível. Quer dizer, as pessoas às vezes mentem sabendo que mentem. Isso que é o ruim. Mentem sabendo que mentem. Então, o que de fato se votou e que foi aprovado é que nessas situações extremas ali da Panamazônia, onde talvez 70% a 80% das comunidades praticamente nunca têm a celebração da Eucaristia. Então, diante dessa situação, que então pudesse haver também homens casados ordenados. Mas de que forma? De que, em primeiro lugar, fossem diáconos permanentes. Fossem diáconos permanentes, casados, portanto, e que teriam já um certo tempo de exercício desse diaconato e mostrassem, portanto, de que poderiam também ser padres. Um outro ponto que chamou muita atenção pré-sínodo e durante o sínodo, a questão de um rito amazônico. A Igreja Católica é composta por vários ritos, 24 ritos compõem a Igreja Católica no mundo. 23 são citados lá, sim. Isto. E a possibilidade da criação de um rito amazônico.
Isso descaracterizaria o rito? Ou isso se distanciaria do que hoje é a Igreja Católica? Por que também tanta polêmica em cima desta questão? Sim, houve uma certa perplexidade, porque esses ritos que hoje existem, os 23 ritos, são ritos bastante antigos. Então, talvez por isso se pensasse que não era possível ter novos ritos. Acontece que as Américas foram descobertas no final, em 1492 e 1500 o Brasil. Quer dizer, aqui os povos aqui são novos dentro da igreja. De onde que provém? Provém da inculturação. Porque se você quer inculturar a fé, e isso é necessário, o próprio Papa João Paulo II dizia que uma fé não inculturada, uma evangelização, então a evangelização não está completada, ela não está terminada, porque é necessário inculturar a fé, não simplesmente transplantar uma igreja inculturada na Europa, transplantá-la para outros lugares, mas é preciso inculturar. Para a gente chegar ao final do nosso programa, Dom Cláudio, queria que o senhor pudesse fazer um recorte. O que aqueles povos, aquelas 87 mil vozes ouvidas durante o processo pré-sinodal podem esperar a partir de agora? A Amazônia Casa Comum realizou diversos eventos, levou muita gente, mostrando a realidade para toda a Europa. O mundo olhou para a Amazônia a partir então do sínodo, com outros olhos, inclusive. Eu queria que o senhor falasse o que esse povo pode esperar, já que João 23 fala numa igreja perita em humanidade. E o senhor, no Pacto das Catacumbas, pela Casa Comum, fala que quando há necessidade de reformas, a igreja retoma suas raízes. Chegou esse momento e o que esperar a partir de agora? Eu penso, em primeiro lugar, eu fico pensando nos povos indígenas, que tanto precisaram desse sínodo, tanto quiseram esse sínodo, porque eles se sentiram ouvidos, por isso eles estão muito entusiasmados. O que é necessário, de fato, que a igreja agora realmente realize esse aproximar-se, estar mais presente, estar mais junto, ser aliada, respeitá-los na sua caminhada, porque o direito dos indígenas é de que eles sejam sujeitos da sua história, protagonistas, eles que constroem a sua história, e não objeto dos nossos projetos e às vezes colonizadores. Quer dizer, são eles que têm que sentir que a igreja os apoia no seu direito de serem os sujeitos da sua história. Eles que decidem a sua história e não outros por eles. Então, tudo isso a igreja tem que, de fato, assumir, e isso são coisas muito fundamentais a serem, de fato, realizadas. Muito obrigado a Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, foi relator do Sínodo para a região panamazônica, o Sínodo Especial dos Bispos. A gente fica por aqui com esse TJ especial, continuamos ao longo da nossa programação com outras informações. Muito obrigado a todos.